Fala, conspiradores! Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi, uhul! E juntas, como vocês sabem, nós somos o Pode Conspirar. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema que é atual. É quase um Inception isso aqui, porque a gente vai falar da teoria da conspiração de um dos principais canais de teoria da conspiração. Hoje a gente vai comentar teorias da conspiração sobre o Facebook. Essa rede social aí que acho que nem tanta gente usa mais, mas que ainda é uma das mais populares do mundo. E não sei se vocês sabem, mas existem várias teorias da conspiração sobre ela. Tem de todos os gostos hoje também. É um bom episódio pro bingo. Mas primeiro vamos lá com o chapéu de alumínio dourado. Tá? Você tem uma indicação pra gente. Isso. Oi, gente. Falando sobre redes sociais, acho que a indicação que eu tô trazendo aqui na semana para vocês é justamente um documentário que saiu na Netflix há uns meses atrás e agora já está disponível no Facebook, que se chama. No Facebook, não. No YouTube, que se chama O Dilema das Redes. No Facebook, no YouTube, Dilema das Redes. Então, esse documentário, né, ele foi lançado ali no início de 2020 e ele fez muito sucesso entre o público e a imprensa especializada, né, porque faz duras críticas à indústria da tecnologia como um todo. Ele mostra, né, quais são os perigos, né, da inteligência artificial das redes sociais, né, porque, enfim, as redes sociais hoje, elas colhem todo o tipo de informação que você tenha, seja a sua data de nascimento, enfim, lugar que você trabalha, estuda. Até se você colocar seu número do celular, eles vão pegar lá também, enfim, tudo. E expõe esses dados, né? E, enfim, para o mundo. Aí, então, o que também mostra, né, nesse documentário, quais são as terríveis consequências, né, da nossa obsessão e a dependência das redes sociais. Né? Ele faz várias críticas à parte da vigilância, à parte do capitalismo, vício e a polarização, né, que a gente vê que é muito forte hoje nas redes como um todo. E mostra, né, os efeitos prejudiciais da mídia e internet em praticamente tudo, desde a sua autoestima até a democracia. E é interessante, porque muitas pessoas realmente já assistiram esse documentário, e a partir desse documentário começaram a se desfazer das suas redes sociais, ou pelo menos parar de usar, uma coisa assim. Eu já parei um pouco de usar as minhas. Eu desconectei, mas tem muita gente que a partir desse documentário acabou mesmo se desfazendo das suas redes. Então, essa é uma indicação que eu trouxe aqui para vocês, enfim, para vocês também terem sua visão crítica, né? Quem não conseguiu ainda tipo, assistir na Netflix, bem, enfim, já está disponível no YouTube. Eu quero fazer um contraponto. Eu também quero fazer uma recomendação, mas na verdade não é nenhum documentário. É um vídeo muito curto. Vocês que estão vivendo nessa terra agora, nesse momento, se você não é um viajante do tempo, você sabe que nós estamos passando por uma pandemia. Então, provavelmente, você já ouviu falar do Átila. O Átila, ele atua como divulgador científico já faz uns bons anos. E, se eu não me engano, eu não lembro quando foi que ele lançou, se ele lançou nesse decorrer da pandemia, se ele lançou antes, mas é um vídeo bem curto, se eu não me engano também, não sei se é no canal dele ou no canal do Jovem Nerd, falando do porquê você não deve se esconder, do porquê você tem que se expor nas redes sociais, que é o contraponto desse documentário. Então eu recomendo que você vá lá, assista e aí sim tem uma visão crítica do que é bom ou não para você. Isso mesmo. É verdade, tem esse vídeo do Átila, eu já assisti também, no canal dele.
É uma boa recomendação. A gente não deve se esconder, porque quando começarem a avaliar as pessoas pelo seu score social nas redes. Nas redes, que é uma das Black teorias da Mirror. conspiração. Black Mirror! Tem um Vocês já episódio de Black viram? Mirror exatamente sobre isso. Aí, E tem ó. uma teoria da conspiração de que diz que realmente no futuro a gente vai ser avaliado em aplicativos e vai ter acesso a coisas na sociedade de acordo com a sua avaliação. Então pode ser um bom conselho Mas, manter as redes. mas, mas pode acontecer isso, gente. Ó, vou falar pra vocês. Na própria criação do Facebook, né? Quando o Calma, Facebook, calma, calma. A gente tá falar. debatendo uma coisa A gente que vai é falar. A gente tá se empolgando. Peraí! É verdade. Peraí. Tem o conspiradores Não, é comentam verdade. antes. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas antes da novela Marimar. Oi! Fala, conspiradores. Então, vamos para os conspiradores comentam. Bem, a gente recebeu no Instagram um comentário do nosso conspirador, o Wender Fernandes, né, que ele sugeriu uma recomendação pra gente de episódio, né, ele falando pra gente fazer um episódio de creepypastas e também de teorias de desenho animados que a gente já tem, né, acho que ele deve querer uma parte 3, talvez. O creepypasta é muito bom, tem várias muito legais. Sim, verdade. Bem, obrigada, Wender, pela sua recomendação, né? Essa parte de creepypasta a gente já havia conversado já antes, a gente tá pensando mesmo, né? Em abordar aí futuramente. E desenhos animados a gente já tem 2 episódios que a gente falou, né? Mas que se o pessoal aí quiser mais pedir de desenho, de série, enfim, que a gente gosta muito dessa parte do entretenimento, né? Podem falar. Nossa, eu amo falar sobre entretenimento, fofocas, enfim. Brincadeira. Mas então, gente, e a gente também tem o comentário da nossa conspiradora também. Ela já foi num post do nosso Instagram sobre a suposta aparição do Elvis em Esqueceram de Mim, da conspiradora Bárbara Joana, que ela comentou aqui que o pessoal se emociona demais ao Beijo, ver, Bárbara! né, ao ver o Elvis no filme do Esqueceram de Mim. Ela falou que não tem nada a ver. E realmente, gente, enfim, não só isso nessa aparição, mas tantas outras aparições que tem também nesse post, né, que a gente colocou, do Elvis ser um funcionário lá de Graceland, que é da mansão dele, né, enfim. O pessoal viaja muito mesmo, mas é isso aí, são teorias da conspiração e conspiradores, eles viajam ou não. Ainda não sei. bem, né? Porque senão não teria o podcast se não tivesse tanta gente viajando por aí. Isso aí, Verdade. gente, pode continuar. Verdade. Podem continuar, pessoas. É isso aí. Bom, bora pro Facebook, Muito então. bem! Isso. Muito bem, conspiradores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Facebook. E hoje não tem contexto histórico, afinal de contas, nós estamos vivendo, certo? Estamos vivenciando esse momento. Eu, você, Patrícia, Tassiane, estamos aqui expostas virtualmente, postando coisas com as nossas faces, com os nossos dados. E para onde isso vai? O que acontece se isso vazar? O que acontece se alguém vender? É isso que a gente vai debater aqui hoje. Só um momento, porque a gata tá fazendo arte. Hoje ela resolveu fazer parte do podcast. Pronto. Então, vamos lá. Dentro desse conceito, então, a gente vai falar de algumas coisas apontadas, de teorias apontadas desde 2011. Ou seja, 10 anos. Então, são 10 anos que essa história tá rolando por aí e que lá em 2018 a gente descobriu que parte dessa história realmente aconteceu, né? Que realmente a gente foi um pouco que fraudado. Sem querer saber, mas já sabendo,
que isso poderia acontecer. Então vamos lá. O que acontece é que em 2011 surgiu a teoria de que a CIA era quem comandava o Facebook. Mas não só o Facebook, como também Twitter e Google até. Tá? E outras mídias sociais para justamente espionar as pessoas. Coletar informações para depois usar num conceito de defesa nacional, que seria no quesito dos Estados Unidos, claramente, não é mesmo? Ou até mesmo para venda de dados para faturar, certo? Isso porque a CIA, na época, tá certo? Na época que surgiu, a CIA publicou uma lista muito útil assim, de comunicados à imprensa sobre todos os empreendimentos de mídia social que ela patrocina naquele ano, tá? Por meio de um braço de investimento de tecnologia que se chama IQtel. O que é esse IQtel? O IQtel é uma empresa americana de capital de risco, fundada por Jen Valmeri e Guillermo Fauri. Isso daí, claro, está numa fonte extremamente confiável chamada Wikipedia. Através da qual a Agência Central de Inteligência investe em empresas de tecnologia com o único propósito de manter a CIA e outras agências de inteligência americana equipadas com a mais recente tecnologia de informação. É basicamente isso. Ela mantém a IQtel para poder coletar informações do mundo inteiro e fazer disso um grande banco de dados. As empresas, né, nessa época, que participavam desse IQtel, segundo o tabloide no qual eu pesquisei, ele relatou o seguinte, que tais empresas divulgavam mesmo, sem ter vergonha de que participavam dessa rede de espionagem. Sendo uma delas a Gel Symbol, que anunciou uma atualização de um produto que era o Gel X-Ray, que monitorava conversas de mídia social com base na localização, lá em 2011. Lembrando que em 2011 não tinha WhatsApp. Vocês lembram disso? É verdade, 2011 não tinha WhatsApp. Verdade. Não tinha WhatsApp. Nossa, você tinha que fazer, naquela época, você tinha que fazer check-in no Facebook para saber onde você estava. Sim, verdade. Verdade. Nossa, gente, eu lembrei de uma música que fala... Não, mas tem tanta música que fala de WhatsApp que não vou nem cantar. Não, pode cantar, tá? Isso é bom? Não, tem uma música que é de forró, que fala assim, você tem no WhatsApp, não sei o que, lá. Enfim, eu não sei cantar direito, eu só sei que é de um cara chamado Tarcísio do Acordeon, parece, uma coisa assim. Enfim, a letra é meio ruim. Desculpa, Então, moço. Desculpa, moço. O que acontece é que quando saiu essa notícia, né, da Gel X-Ray, né, que tinha essa capacidade de monitorar conversas de mídia social com base na localização, surgiu uma surpresa. Não acharia que era tão surpresa assim. Hoje eu acho que não. Talvez na época, por não saber tanto dessas coisas, eu acharia. Mas é que na verdade, né, como hoje todos nós sabemos e compreendemos, é que essa capacidade de geolocalização, certo? Beneficia usuários de negócios que permitem monitorar a concorrência, a atividade, por exemplo, de cadeia de suprimento, oportunidade de negócio. Isso levando em consideração bairro, região de fronteira, também para o governo de esfera municipal, local, federal, é capaz de localização, é capaz de visualizar a atividade de determinada área, certo? Que pode ser filtrada por horário, local, por região específica. Hoje, o Google faz isso muito explicitamente. Tanto que se você vai, sei lá, você vai procurar, eu quero um dentista esse horário aqui perto da minha região. Vou jogar no Google, ele vai aparecer aonde tem, quais são os horários de pico, se agora tá aberto, se agora tá fechado, qual é o site, não é? Sim, o Google pode até ligar
entendeu? Para pessoas, tipo assim, o Google pode ligar pro seu ex, para sua ex, se você falar o nome dele, dela, entendeu? Ele pode fazer uma ligação automática, e aí? Aí pronto, né? Encrenca em dobro, como já dizia Equipe Rocket do Pokémon. Então, Eu acho justo. É isso, né? mas Então, a principal preocupação em cima disso, né? Uma das principais ameaças que eles consideravam na época era a troca de privacidade por dinheiro com os anunciantes. Então eles tinham medo de que os anunciantes eles fizessem um advertisement. Não vou te falar como é que é em português. Publicidade. anúncio, Publicidade, isso, anúncio. anúncio. Isso. Então eles tinham medo que os anunciantes mesmo fizessem uma publicidade voltada para aquele usuário. Adivinha o que aconteceu? Todo mundo 10 vivendo numa anos bolha. depois, Todo mundo numa bolha. todo mundo em sua E é respectiva exatamente bolha. assim que os anúncios funcionam, tanto do Google quanto do Facebook, né? É tudo altamente setorizado, né? Sim. Cara, e vai muito mais que isso. Vou até fazer uma observação aqui. Enfim, aqui em casa, muito esporadicamente, a gente usa o iFood, Uhum. certo? Patrocina nós, iFood. Tudo que eu falar hoje vai patrocinar a gente. Sim. A gente usa o iFood. E muitas vezes eu falo assim, nossa, que vontade de comer tal coisa. E momentos depois apareceu um cupom para tal determinada coisa. Ah, tem uma coisa muito legal no Google, que inclusive a gente pode fazer um post no Instagram para mostrar para vocês como vocês encontram isso no Google e como vocês conseguem saber como o Google te enxerga. Gente, é meio assustador. Tem uma parte de preferências no Google verdade. dos anúncios que ele mostra mais ou menos a sua idade, qual é a sua escolaridade, se você é uma pessoa casada, com filhos, sem filhos, quantas pessoas mais ou menos moram na sua casa, coisas que você gosta de fazer. E, gente, é bem exato, assim, muita coisa é bem exato. A gente vai mostrar no post do Instagram pra vocês como vocês encontram essa listinha do que o Google sabe sobre você. Não, mas isso é verdade, gente. Já aconteceu isso, acho que com todo mundo, igual esse exemplo que a Beta colocou do iFood. Comigo também. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu sobre fone de ouvido, essas coisas assim. E a gente tava no WhatsApp, tava falando no WhatsApp, hein? Por mensagem. E aí, quando eu entrei no Facebook, tava lá o anúncio do fone de ouvido. Então. Entendeu? É tudo Só que, interligado agora. só que eu acho que ele erra. Eu acho que ele erra algumas coisas, esses anúncios. Pelo menos comigo, eu acho que ele já andou errando. Ele já me indicou umas coisas que eu fico assim. Não vou falar aqui, porque eu sei que tem criança que assiste. E eu escuto a gente. Mas é cada coisa que eu falo assim, acho que eles estão indicando para a pessoa errada. Não, mas Ok. porque ele se baseia em muita coisa também, né? Às vezes até o uso compartilhado do Wi-Fi. Tipo, Pode ser tem várias também. coisas que influenciam o algoritmo. É o Se tipo você de... usar o Wi-Fi público, né, por exemplo, pode acontecer. pode dar Não, uma eu vou falar bagunçada uma no seu coisa. algoritmo. Não, eu vou falar assim, uma coisa que não é que é pesado, tá, gente? Eu falo assim, mas é brincadeira, tá? Eu sou meio doida, gosto de brincar. Mas, assim, já me recomendaram vídeo de música. Talvez o Facebook, né, o Google, enfim, entende que eu gosto de música. Então, ele recomenda coisas muito aleatórias pra mim. Já recomendaram coisas que não é bem o que eu curto de música, mas já recomendou, enfim. Acho que ele tá tentando adivinhar. Não, mas voltando para a teoria, Sim. o que mais pegou dentro dessa história é que a CIA, junto com a maior rede de agências no mundo da época, que era a WPP, estiveram juntas
numa cama de empreendimento, de mineração e de dados de mídia desde janeiro de 2009. Então, essa notícia é de 2011. Mas esse conglomerado aí de empresas estavam juntos desde 2009 recolhendo dados. Já era há bastante tempo, imagina até hoje, né? Sim, agora você falou uma coisa, Beto. Vou acrescentar aqui já Pode. uma teoria aqui, que já que a gente está falando dessa época que já tem mais de 10 anos, né? Coisas apareceram assim mais, vamos dizer, concretas a partir de 2011. Porém, tem uma teoria da cantora Mia. Não sei se vocês conhecem a cantora Mia. Gente, eu não faço ideia de quem seja. Ela é uma Eu vou ter que rapper. jogar aqui no Google Acho que eu só agora. conheço uma música dela, aquela Paper Planes. Só. Isso, tem essa música e tem acho que uma, não sei se é Bad Girls, eu acho, que passava tipo na MTV, quando a MTV antes dela terminar aqui no Brasil, né? Acabar. Mas tinha uma música dela. Então, a Mia, ela acho que foi uma artista assim, que ela chegou a colocar um pouco de elemento de funk, eu acho, um pouco nas músicas dela também, não sei. Mas essa cantora, pesquisem depois quem não conhece a Mia. Enfim, ela lançou um CD lá em 2010, com um nome escrito. Assim, é meio estranho o nome, porque tá com um monte de desenhos, mas significa Maia. E aí ela acusa, já naquela época, que o Facebook e o Google eles tinham sido desenvolvidos pela CIA para poder investigar, já naquela época, 2010, quando ela lançou esse CD, para investigar os dados pessoais dos internautas e restringir o que eles podem acessar na rede. E aí, uma frase que ela, né, que ela deu uma entrevista, enfim, ela falando assim, ó, todos os governos estão ligados ao Google e podem ajustar seu sistema de busca para que apenas o que eles queiram seja mostrado. Eu gostaria que os jovens soubessem dessas circunstâncias digitais. Todos na web estão deslumbrados com o Facebook, e eu não acho isso certo. Acaba tornando difícil meu contato com os meus fãs. No caso, ela estava falando dela como artista, como a forma dela se comunicar com os fãs dela. O Google e o Facebook são invenções da CIA e se você os usa, tem de saber disso. Então, ela já vinha alertando ali em 2010, né? Enfim. E é isso. Essa é uma. Enfim, ela já começou nessa época aí fazer essa tipo de acusação ao Facebook. Não, mas e assim, são várias as empresas envolvendo a Inqutel dentro dessa área tecnológica, né? Então tem a Technologies, onde os agentes de software personalizados da FEC navegam em sites para fornecer instantaneamente dados significativos, úteis e confiáveis e se integrar facilmente com o sistema de gerenciamento de dados existentes de uma empresa para análise imediata. É a ClearSafe, que é uma empresa de armazenamento de dados em nuvem, tanto que hoje a gente só usa nuvem praticamente, né? Sim. Acho que todo mundo aqui usa nuvem, sabe o que é uma nuvem. Então, tem a Cloudera, que fornece software de armazenamento de dados também em nuvem. E também tem uma teoria de que fala que o Google e a CIA também são vários amigos. Mas isso não precisava nem ter pensado, né? Porque o Google hoje, ele é, né, a maior... Naquela época já era, mas hoje, com uma coleta de dados gigantesca, ele é a maior fonte de dados digitais do mundo, dentro da web. E é muito inteligente pensar que o governo utiliza desses dados para poder criar uma rede de estratégia, para poder rastrear possíveis ameaças. Isso vai muito além. É muito legal usar o rádio, que no nosso episódio da UVB. É muito legal usar o rádio. Mas saber usar a web para poder traçar e vasculhar e poder achar onde está a sua ameaça é muito mais. Tem um ponto, né? E a gente tá falando da Inqutel e tal. Eles têm um site, né? Pra quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais, tem lá o site. E eles têm um portfólio de empresas em que eles investem.
né? Porque nos Estados Unidos você tem uma lei de acesso à informação, da mesma forma que aqui no Brasil tem. Então, assim, excetuando, claro, situações de segurança nacional e tal, em regra, essas empresas têm que abrir naquilo que elas investem. Né? E com a In-Q-Tel não é diferente, eles têm lá um site, têm um portfólio, e são todas empresas nesse perfil que a Beta comentou, de mineração de dados, de localização, empresas que trabalham com mapeamento de perfis, então que fazem relações entre redes sociais para localizar pessoas. E falando especificamente do Facebook, né, onde que ele entra com essa história da In-Q-Tel? A In-Q-Tel realmente investiu em várias empresas de tecnologia, mas com o Facebook a história é um pouquinho mais assustadora até. Porque quando a gente está falando da conexão do Facebook com a CIA, a gente fala de uma pessoa que é o Peter Thiel. O Peter Thiel, para quem não conhece, eu também não conhecia, conheci pesquisando aqui, mas ele é um dos fundadores do PayPal, que também é uma das maiores empresas de pagamento online que a gente conhece. Então, ele é um dos fundadores do PayPal e ele é um dos fundadores também de uma empresa chamada Palantir. Essa Palantir, ela trabalha com mineração de dados e ela começou como um braço do PayPal para trabalhar com fraude em cartão de crédito. E aqui cabe um parênteses, porque a gente fala muito de rede social, mas às vezes a gente fala pouco do quanto os nossos cartões revelam sobre a nossa vida. Que às vezes é até mais profundo do que a rede social. Mas enfim. É muito mais profundo. Muito mais profundo. Muito mais. Mais pra frente a gente discute sobre isso. E aí o Peter Thiel, então, ele, além de ser um dos fundadores do PayPal, ele tem essa outra empresa também, essa Palantir. E essa empresa, Palantir, ela foi praticamente fundada com dinheiro da CIA, porque ele recebeu investimentos massivos da In-Q-Tel no começo. Então, praticamente a empresa começou e se tornou uma gigante com esse tipo de investimento. E adivinha de onde ele é também um dos maiores investidores? Do Facebook. Ele foi um dos primeiros caras a investir no Facebook, né? E o dinheiro tá todo ali, né? O dinheiro da Palantir veio da CIA, o dinheiro que ele investiu no Facebook também veio, né, em parte dos empreendimentos que ele já tinha. Então, não é incorreto dizer que tem dinheiro da CIA no Facebook. E mais do que investir, durante muito tempo ele fez parte do conselho de diretores do Facebook. Então, ele realmente participava ativamente de decisões ali que eram tomadas. Então, não é bem teoria da conspiração, né? Isso dizer que a CIA tem dinheiro no Facebook. Inclusive, eu achei uma entrevista do Obama, mais ou menos dessa época aí também, de 2010, que ele deixa muito claro que empresas como o Google, como o Facebook, como outras aí de internet grandes, não existiriam sem dinheiro público. E aí, a grande discussão dessa teoria da conspiração é por que se injeta tanto dinheiro público nesse tipo de empresa? E aí tem duas vertentes. Tem a vertente que sustenta que é natural que isso aconteça, porque lógico que o governo tem interesse em informação, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, seria ingênuo dizer que não há interesse nenhum em informação, óbvio que tem. Mas tem uma outra parte também, que é mais o conspiratório aqui, que diz o seguinte, que a intenção de investir tanto dinheiro público em determinadas empresas, como foi o caso do Google, como foi o caso do Facebook, é fomentar um monopólio. Para que eu tenha ali poucas empresas atuando, então elas viram gigantes e começam a esmagar as pequenas. E aí, para quem se interessa, né, pela história disso tudo, tem um livro, se eu não me engano, acho que é Uma Verdade Incômoda. Depois eu vou colocar no post lá do Instagram, que conta a história do Facebook. Fala muito sobre isso, sobre como eles compravam empresinhas pequenas de tecnologia para criar um monopólio. E aí a teoria da conspiração fala isso, que a ideia é você criar esses grandes gigantes que já estão aliados com o governo, então que vão colaborar com informação, que vão colaborar com tecnologia, e você não deixa existir uma concorrência, né? Assim, é conspiratório? Mas ao mesmo tempo faz muito sentido você também querer que poucas empresas controlem esse tipo de informação. Se você pensar, por exemplo, em buscadores, lá no passado você tinha vários tipos de buscadores, você tinha o Alta Vista, você tinha o SoulSeek, você tinha, aqui no Brasil também tinha outros tipos de buscadores, e hoje praticamente ninguém usa mais nenhuma outra ferramenta de busca que não seja Google. Assim como redes sociais, então, tipo Twitter, Facebook e agora TikTok. Né? Você falou Você falou do SoulSeek, eu usava o SoulSeek para procurar música. E assim, ninguém usa mais outro tipo de buscador. E uma coincidência legal quando a gente fala do In-Q-Tel é o do nome, né?
Esse Kill, do nome da Inqutel, ele é baseado no Kill, que é o cientista que faz as armas do James Bond. Então, veio inspirado daí o nome da Não, você não tá empresa. entendendo. É o Kill do QAnon. É outra coincidência também interessante aí de letrinhas. Aí, será que é só uma coincidência? Oh. Não é coincidência. Pra mim, não é. Não. Mas enfim, gente, Então, mas vejam falando- as empresas da Inqutel, é assustador na hora que você vê o tipo de empresa que eles investem. Mas eu Deus. realmente acredito que a segunda opção do monopólio é mais conspirativa mesmo, mas é muito factível. Sim, E é de criar um monopólio seja mais viável mesmo, porque é mais fácil de é o que faz controlar, mais né? sentido. Do que você ter Com certeza. várias pequenas empresas fazendo isso, né? Exato. E assim, são empresas grandes, são empresas localizadas num país só, com sedes num país só, né? Faz muito sentido. De verdade. E falando, voltando um pouquinho no assunto do cartão de crédito, você revelar seu cartão de crédito é muito mais revelador, mas acho que não tem outra palavra. É muito mais revelador do que você estar no Instagram, de que você estar no Facebook, de você postar algum vídeo no YouTube, revelar o seu perfil de compra, a sua carteira de crédito, os seus dados bancários, revelar seu CPF, né? Porque quando você vai comprar, o que você precisa? Precisa revelar tudo isso. Sim. Não é somente sua conta de e-mail, né? Então você já está exposto. Não precisa Isso é de muito mais verdade. que isso. Então quando o stalker quer mesmo ir atrás de você, ele sabe o caminho que ele vai perseguir. Essa Uma perfil de compra. das grandes discussões, né, que começou a motivar LGPD, todas essas legislações aí a respeito de proteção de dados é justamente isso, né? É a forma como os dados são utilizados e principalmente a transparência que se tem de como seus dados são utilizados. Um caso emblemático dos Estados Unidos era que as empresas de cartão de crédito, elas compartilhavam dados com companhias aéreas e a companhia aérea conseguia saber, por alguns programas de combinação de dados, mais ou menos o seu peso. Para saber quantos lugares ela venderia ali, mais ou menos, num avião, sabe? Para manter para manter uma distribuição ali adequada dos voos. Então, ela conseguia, a partir do seu cartão de crédito, saber seu peso. É uma coisa, assim... que você não Absurda. imagina no momento que você está fazendo uma compra que essa informação vai ser utilizada para essa finalidade. Acho que a Feli começou a ficar preocupada. Essas empresas aí que a tô. Inqutel investe, elas já são parceiras do governo de longa data, como, por exemplo, do Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Eles usam muito para saber localização, para saber se realmente você está usando o seu visto, né, da forma que você tirou ele, se você não está se escondendo como imigrante ilegal. No Brasil também, né, a Receita Federal cruza vários dados nossos aí para saber se a renda que você está declarando de fato é a que você tem, né, a partir das compras que você faz. Eu acho incrível que só os ricos passam despercebidos. Crítica social foda. Fica aí a crítica. Mas, voltando para o Facebook, então essa grande bomba que a gente já sabe, ela estourou em 2018 para 2019. Então, teve uma reportagem do New York Times que revelou que a rede social tinha parcerias com mais de 150 companhias para compartilhar esses dados sobre a gente sem consentimento. E aí, por exemplo, até inclusive Netflix e o Spotify, naquela época, podiam acessar até mensagens privadas nossas, sem a gente saber. O Spotify? O Spotify. Por quê? Porque como são on demand, essas plataformas, né, elas já direcionam as suas preferências. O que você isso é prefere verdade. falar? Então, o que você prefere falar do que você prefere ouvir? Né? Então, você já tem direcionado. E aí foi que estourou essa grande bomba do Facebook,
falando, revelando tudo isso que a gente já sabe hoje, que são esses dados compartilhados, né? E Por isso isso que gerou... Pode falar, Tassi. não, eu ia falar assim, você falou do Spotify, realmente, né? O Spotify, ele capta, assim, na verdade, tudo hoje, né? Mas falando no perfil de música, ele capta mesmo mais o seu estilo, ele recomenda tudo que você, tipo, gosta ou poderia gostar. Aí eu cheguei a perceber isso, né? Porque sempre vinha nas mesmas coisas. Eu falei, não, eu preciso sair dessa bolha. Aí eu comecei a furar a bolha. Só que agora ele me recomenda as músicas que eu também saí da bolha, sabe? Enfim. Não, acredito que assim, ó, a partir disso, to- todos os aplicativos foram baseados nessa captação de bolha, né? Acredito até, não sei, não tenho certeza, mas estou aqui falando, acredito até que aplicativos de relacionamento também apliquem isso, como uma questão de bolha, aplicativos de emprego, captação de bolha também. Ou seja, você consegue expandir isso, até de comida, né? Não iFood, até de comida você tem a questão da bolha. Bem, Então, assim, de é bolha emprego. para tudo. De emprego, eu não. Bem, esse negócio de aplicativo de relacionamento, agora você fez eu pensar aqui. Não sei, pode até ser, né? Eu tenho Ah, quase Dependendo do certeza, eu acho que deve ter. porque então, Por exemplo, aplicativo de emprego. É, isso aí é uma coisa bem complicada, porque eles ficam falando, por exemplo, tem aplicativos que, tipo, para selecionar, não aplicativo, mas vamos dizer, plataforma, para poder selecionar o perfil. Sabe, o currículo de uma pessoa, ela precisa colocar certas palavras-chave naquele currículo para o currículo dela ser lido lá pela plataforma, enfim, e entrar dentro de uma fila que vai ser vista por um recrutador mais para frente, entendeu? Então tem essa Sim. questão das palavras-chave. Também tem umas dicas, né, gente, que bem, assim, eu sei umas coisas que, bem, se você estiver procurando emprego, aí, sabe, nasce Red Hunter. tem um truque lá no vagas.com, que é uma plataforma. Se você estiver procurando, você entra em contato Manda uma comigo que eu vou te mensagem dar. no Pode Conspirar que a Tassiane vai dar uma E- consultoria pra você. Porque essa dica, né? Se eu falar aqui, todo mundo vai usar e acabou a dica. Não. Temos que falar para as pessoas específicas, entendeu? Então, A Ciane guardando informação de ouro pra ela, olha. É assim que as pois grandes é, né? conspirações começam. É assim. Mas é verdade. O que eu tenho, né, tô falando, gente, se quem estiver desempregado aí quiser saber, pode, porque é verdade mesmo. Fiz o teste e funcionou, sempre funcionou. Então, Não, mas eu acredito que dê pra direcionar, porque por um exemplo prático, gente, quando vai fazer, por exemplo, um post patrocinado no Instagram ou um post patrocinado no Facebook, você consegue escolher tudo. Você consegue escolher faixa etária que você quer atingir, locais específicos que você quer que vejam e locais assim, cidades. Ah, eu quero que cidade de São Bernardo receba o meu anúncio e que São Caetano não receba. Você consegue fazer isso. Você consegue segmentar por interesses. Ah, igual aqui no nosso caso, se a gente quer fazer um post patrocinado, você vai escolher pessoas que gostem de podcast. Né? Você não vai ficar colocando seu anúncio para uma pessoa que não tem interesse nenhum naquilo. E dá para você escolher. Então, eu não duvido que outras plataformas de segmentos X utilizem a mesma lógica. Eu concordo 100%. E assim, você aí que tá pensando que você conseguiu sair do sistema porque você deletou sua conta no Facebook, eu sinto muito pra você, mas seus dados já estão lá, seu perfil de compra já tá lá, porque eu tenho certeza que você comprou online nessa pandemia. Se você usa Então, celular, se você usa celular, É. se você usa cartão de crédito, se você faz um Pix, se você usa banco online, exato, eu sinto muito, mas exato. quem tem que saber sobre você já sabe. Já sabe.
Então você está no sistema. Se você quer sair do sistema, você precisa realmente sair de tudo isso. Você quer? Entre Não na usar nossa mais seita. celular. Inscrições no link. Pois é, gente. Fica aí, né? Você quer sair do sistema, né? Cria um sistema de autossustentável, numa chácara aí onde você planta, colhe, vive no seu pequena bolha, na sua pequena bolha, na sua chácara, no seu sítio. Só Fora assim. disso, você está envolvido nessa rede inteira de troca de informações. E, falando nisso, quando estourou essa bolha da troca de informações, foi aí que surgiram outras teorias dentro do Facebook, que é com o Mark Zuckerberg. São as melhores. Se você ainda não teve, ainda a oportunidade de olhar a cara do Mark Zuckerberg, respondendo as perguntas foi um tribunal mesmo? Ele participou de um tribunal? Me deu um depoimento no Congresso americano, né? Depois das eleições. Isso. Dá uma olhada, porque é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, existem duas teorias, de que ou ele seria um robô, ou ele seria um reptiliano. Tá certo? Que ele não parece, ele parece uma pessoa muito real, né? Não! Esse é o ponto. Esse é o ponto, cara. Ele não parece natural em nada. Ele não tem expressão, faz. gente. Ele tomando água é muito duro, assim. Ele pega o copo, tipo, duro, leva na boca. Bom, assim, não é natural, gente. Ninguém se mexe daquele jeito. Nossa, então se você encontrar pessoas que têm um estilo meio assim, Mark Zuckerberg, pode ser que seja um reptiliano, né? Na Inglaterra ela é assim? Tipo, Não, ela é meio natural. duro? Ela se mexe, fala, como tem expressão, tipo, como uma pessoa normal. Mas o Mark Zuckerberg, assim, eu até imagino que ele deve ter sido orientado, assim, por trocentos advogados antes de ter dado aquele depoimento. E é lógico, se ele é uma pessoa normal, eu estava nervoso. Afinal de contas, você tá lá dando depoimento pro Congresso americano que tá te acusando de ter manipulado uma eleição. Não é uma bobagem, né? Mas, gente, ele não tem expressão respondendo as perguntas. Assim, ou ele é uma pessoa muito... Ele deve ser uma pessoa, assim, muito controlada, porque ele não tem expressão. Tipo, estão acabando com ele lá nas perguntas e ele tá assim. Metaforando aquele cara lá do Não Minta Pra Mim, sabe? O Ricardo Ventura. Sei. Tem que ser um dos dois, ou os dois. Vitor, se entendeu? você estiver ouvindo isso, por acaso, faça análise, por favor, porque não é possível, ele não tem uma ruga de expressão, pelo menos, né, na minha leiguice aqui toda, eu consigo identificar. Não dá. E você vai lendo os comentários que surgiram, né? Porque é claro, né? Porque onde surgiu isso? No Twitter. No Reddit. Né? No Reddit, né? É claro. Você vê que as pessoas tiraram print de cada expressão dele e ele não muda. A cara dele é plena. Ou ele fez um treinamento muito bom para poder dar essa palavra dentro do Congresso americano, porque realmente ele deve ter tido esse tipo de treinamento, porque para quem não sabe, sim, existe esse tipo de treinamento. Nossa, certeza que ele deve ter tido um treinamento ferrado pra fazer isso, então, lógico, ele deve ter tido esse tipo de treinamento. Mas é realmente bizarro. Só uma pergunta. O Twitter e o Reddit é comandado pelo Facebook ou não? Não, né? Eu acho que Cara, não. eu acho. Então por isso que o pessoal fala dele lá, porque se fosse comandado pelo Facebook... Se bem, assim, exposto não, né? Mas vai saber. Aí você vai olhar o quadro lá de investidores, são as mesmas pessoas, né? Então. Eu não olhei isso. Também não. A gente só sabe até ter certeza, né? Só olhando lá, mas... Ai, meu Exatamente. Deus. Não, mas realmente, o cara é um robô, sei lá, eu não sei o que ele é. E é muito estranho, porque de uma hora pra outra, ele não sei se ele vai tomar água e dar uma piscada com um olho só. Deu um defeito ali nos eletrodos. E aí tem umas passagens no Reddit, a galera fala que viu, não sei se é montagem, mas que viu o olho dele ficando
ficando a pupila, né? Ficando um risquinho, como se fosse um reptiliano. Entendeu? Ai, Não gente. vamos falar muito de reptiliano aqui, porque a gente vai fazer um episódio só disso. Ó, Não mas se chegou ainda existir a um época- reptiliano, deve ser mais ou menos assim. Ah, eu também acho. Deve ser mais ou menos desse jeitinho. Aí também tem uma outra teoria que falaram que é assim, aquele Mark Zuckerberg é um robô. Que ele mandou um robô dele, um androide dele, pra poder responder as perguntas. Pra não ter expressão facial. Ah, eu não duvido, né, gente? Duvido não. É. Clone, Também. não É a sei. versão moderna do morreu e foi substituído. Check no bingo, check no bingo. Nossa, gente, é verdade. Não inventaram uma teoria dessas, né? Que ele morreu e foi substituído. É, senão não tem, ainda tá vendo? não. Já modernizou, não é mais morreu e foi substituído. Você mandou um Android no seu lugar. Pois é. Não, é verdade, verdade. Ai, meu Deus. Tem uma teoria também que surgiu muito forte no Reddit, redes sociais diversas, Twitter também, em janeiro de 2020. Então essa daí é bem recente, aí do ano passado. Que não sei se todo mundo lembra, mas o Facebook do nada ele deslogou todo mundo lá em janeiro de 2020. Então mesmo quem já ficava logado direto, né? Você entra lá pelo celular e já fica o seu login. Todo mundo foi deslogado. Teve que colocar lá a senha e o e-mail de novo para entrar. E aí, criou uma teoria aí da conspiração na internet de que eles fizeram isso para instalar um rastreador no aplicativo que conseguiria monitorar suas atividades fora do Facebook. Bom, o Facebook fala que não foi nada disso, que foi uma atualização. O Mark Zuckerberg ele fez um post lá no site, né, do Facebook explicando que foi uma atualização do aplicativo, que não teve nada a ver com rastreadores e tal. Mas essa teoria ela ficou bem conhecida assim na internet, chegou a ter matéria de jornal falando sobre isso, tanto aqui no Brasil quanto fora e tal. Mas assim, né, gente, essa funcionalidade que eles estão falando que foi instalada, que é o off-site, né, que o Facebook consegue monitorar o que você faz em outros aplicativos, primeiro que ela já existia antes de janeiro de 2020. Ela não era secreta, porque ela foi anunciada, o Facebook falou mesmo que ia fazer essa funcionalidade. E assim, o ponto é que a funcionalidade em si não é uma teoria da conspiração. É outra coisa que a gente pode mostrar também no post lá do Instagram, como você consegue ver lá no seu Facebook o seu off-site. E realmente, se você não desabilita, ele tem acesso até a aplicativo de banco, a outros aplicativos que você usa no seu celular para monitorar a sua atividade. Então, assim, não faz sentido dizer que essa queda, não foi bem uma queda, ele só deslogou do Facebook lá em janeiro, tem a ver com isso, porque já era uma funcionalidade antiga. Né? O Facebook já tinha antes e ele avisou para todo mundo que ia colocar. O problema é que são sempre aquelas letrinhas miúdas que ninguém lê, né? Sabe aquele só aceite? Você não sabe o que você tá Tá aceitando. vendendo sua alma. Você aceito. não deu? Ai, Agora- deve estar escrito agora- ali que você vai vender um rim, mas você aperta aceite e segue. Vida que segue, né? Agora uma dúvida. YouTube é do Facebook? Google. Não, sabe por quê? Eu ia falar uma coisa, tipo, uma coisa que a gente tem que observar que todas as redes sociais que fazem parte do Facebook, né, que não é hoje só o Facebook, Instagram, WhatsApp, bem, eu só sei essas, não sei se tem mais. Mas elas têm o mesmo padrão. Como que eu posso dizer? Tipo, por exemplo, você vai lá, faz postagem, igual esse negócio do Stories, né? Uhum. Essa coisa de você postar algo para ficar 24 horas começou lá há uns anos atrás no Snapchat, que é um Falecido aplicativo Snapchat. Isso. O pessoal ia lá, botava. Nunca tive Snapchat, né? Mas eu lembro que foi um sucesso na época, porque ficava só 24 horas, né? E aí tinha pessoas meio danadinhas que ia colocar Foi, outras coisas lá, foi né? aí que começaram os nudes. De verdade. Foi com o Snapchat. Foi aí no Snapchat que começou as coisas danadinhas, entendeu? Aí, enfim. E hoje, tipo assim, se você for observar, nas redes sociais todas. Por isso que eu tô perguntando se o YouTube é do Facebook. O LinkedIn é do Facebook, porque Mas todas espelha, elas né? têm. Acaba Tem dando É esse aquilo que eu certo. falei, Stories. Cassiane.
é isso. Dá certo, eles puxam. Porque, por exemplo, esse negócio dos shorts do YouTube e o Reels, né? Tudo veio por causa do TikTok. TikTok surgiu, bombou, vídeo curto, aí o Instagram puxou, aí o YouTube puxou agora por último. Daqui a pouco Mas o YouTube, é do ele é do Facebook. Google. Uhum. E o TikTok Entendeu? daqui a pouco é do Facebook também, né? Que... Ah, não, eles não vão vender. É, Eu acho que já tentaram comprar. que é uma empresa Eles chinesa, né, o recusaram. TikTok. Tem uma teoria muito louca no ano passado também de que Mark Zuckerberg, Bill Gates e até o Elon Musk se uniram para criar o coronavírus. Claro! E que Claro. existiam provas sobre isso em alguns e-mails que eles trocaram com o Fauci, que é o ministro, o equivalente ao ministro da Saúde nos Estados Unidos. E aí esse vídeo surgiu, um dos lugares foi o TikTok, que surgiu um vídeo de um cara lendo, e ele fala assim no vídeo, que ele tem mais de 3.400 páginas de e-mail. E aí ele fala, eu tenho todas, muita gente tem. Trocas de e-mails entre laboratórios de Wuhan, Anthony Fauci, Bill Gates, Mark Zuckerberg, agências de fact-checking e outros agentes virologistas. Está comprovado que esse vírus foi criado em laboratório e que o Dr. Fauci foi investidor. O que é isso? O vírus tem um potencial de destruidor natural. O ganho de função é o financiamento que ele fez para tornar o potencial do vírus ofensivo para a humanidade. E aí ele sustenta que nesses e-mails aí tem provas de que Fauci e outros grandes empresários aí, como o Mark Zuckerberg, enfim, investiram na criação do vírus. E aí assim, né, vamos trabalhar com essa teoria. Esses e-mails que esse cara fala que tem, que ele fala como se fosse uma coisa muito secreta, isso daí foi divulgado. Foi divulgado pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, porque assim como no caso da Inquiltel, eles também estão sujeitos a essa lei de divulgação da informação de interesse público. Então esses e-mails estão lá para quem quiser ver, ler, enfim. E nos e-mails, existe mesmo conversas do Fauci com alguns virologistas falando sobre a possibilidade do coronavírus ter sido criado em laboratório, que é algo que se discute até hoje, na verdade. No episódio que a gente falou sobre Covid, que é um dos primeiros episódios aqui do podcast, a gente fala sobre isso, que existem mesmo virologistas que sustentam que isso seja possível. Mas até hoje não se encontrou nenhuma prova cabal que diga foi isso que aconteceu. É uma teoria como muitas outras, como que Covid veio do espaço, enfim. Tem inúmeras teorias sobre Covid. Mas é engraçado, né? Chegou a misturar isso do Mark Zuckerberg, do Bill Gates, com a criação do coronavírus. Não, muita gente acredita que já vou botar outra teoria da conspiração aqui. Porque o Bill Gates vai ter a marca da besta aí, ele vai fazer a marca da besta. Não, o Bill Gates é o Celso Portiolli dos Estados Unidos. Ele tá em todas as teorias da conspiração. Todas! Todas. Ai. Não, sabe por quê? O Porque Celso é mais ele bonito. realmente... Mas o Celso é mais Ele realmente quer fazer um marcador, né? É um marcador biológico, carimbado no corpo, assim. Ele tá em fase de pesquisa e tal, para que você não tenha que carregar consigo a sua carteirinha de vacinação, certo? Que esteja com você e ela seja lida por código de barras. Mas, cara, isso era uma coisa que ia revolucionar, ia ser muito mais fácil. Se você sofresse um acidente, ia falar seu tipo sanguíneo, você ser atendido muito mais rápido. Enfim, tem vários tipos de... É mais a favor da vida do que contra. Entendeu? E a galera sustenta... Bom, enfim. Viajaram muito na maionese nessa ideia. Mas voltando para a ideia do Facebook e tudo mais, é muito engraçado como há 10 anos atrás a gente não tinha ideia da grandiosidade que isso ia se tornar, né? Pelo menos eu não tinha ideia do tamanho, da influência que as redes sociais iam ter na nossa vida, de perto e de longe, em questão de fake news, em questão de propagações de teorias da conspiração, e como isso ia impactar hoje, nesse cenário,
a interpretação das pessoas e divulgação de informação. Nossa, que profundo, né? Não, é muito estranho pensar nisso, porque assim, muita gente que ouve aqui o podcast já nasceu em um mundo em que as redes sociais existiam. Assim, com a força que Verdade. tem. Mas a gente ainda pegou uma época que não era tão comum assim. Né? Que era uma coisa nova ainda, pelo menos aqui no Brasil, né? Talvez nos Estados Unidos já fosse algo mais, tipo, MySpace lá já é muito antigo e tal. Mas aqui, assim, Sim. eu acho que a primeira grande aí, rede social que a gente teve foi o Orkut, né? E aí, a partir daí Foi. veio o Facebook e tal. Então a gente pegou uma E época de era bem transição, melhor. né? Sim. Eu vejo muito a diferença, tipo, em ser adolescente, em uma época em que redes sociais, né, bombando aí, e na nossa. Eu vi um artigo outro dia de uma pessoa falando sobre isso, que eu achei muito interessante a reflexão que ele fez. Porque quando a gente era adolescente, todo adolescente faz bobagem. Isso faz parte de você ser adolescente e tal. Mas as bobagens que a gente fez, em grande parte, não ficaram registradas em redes sociais, porque ainda não era uma coisa Amém. tão assim. Mas hoje você cresce com redes sociais, você tem sua vida registrada nelas desde que você é uma criança. E aí, hoje, principalmente com essa cultura de cancelamento, que você vê gente escavando uns tweets, umas postagens que a pessoa fez há 10, 15 anos. Quanto você não muda em todo esse tempo que você cresceu com redes sociais? E aí você vai ter que ter essa preocupação, né? De como eu vou administrar esse passivo sobre mim que existe nas redes sociais. Porque, gente, você muda demais. Coisas que eu pensava quando eu tinha 18, 19 anos, eu não penso mais hoje. É natural, né? Mas aí, será A que, gente né, faz parece. sentido você ser julgado por algo que você escreveu há 12, 15 anos, quando você ainda era um adolescente, já na vida adulta, né? É uma preocupação que vai A gente, surgir na vida das pessoas, eu acho. a gente fez besteira na adolescência? Eu não lembro. Às vezes nem digo besteira, tipo, de coisas erradas, mas uma coisa vergonhosa que você fez, ou uma coisa, né, um close errado que você deu aí na sua vida quando você era adolescente, um comentário que você fez que Ah, não era legal. Acho que todo mundo já eu só fez sei isso que. algum Eu dia. só sei, eu só lembro que quando eu era adolescente, tava com vocês. Na hora do intervalo, antes de dar um intervalo, né? Eu gostava muito de falar de comida, né? É isso que eu lembro. Mas todo mundo tem, assim, e às vezes não é nenhuma coisa errada, mas uma coisa embaraçosa, algum vídeo seu que alguém gravou e que você não queria que fosse divulgado, enfim. Eu acho que é uma preocupação, talvez, que a gente não Ah, teve tanto, mas que outras gerações que cresceram com a internet, eu acho que vai ser algo que mas eu já paguei vai mico pesar. adulta já. Eu já paguei mico adulta já. Não, mas eu acho que essa geração aí que tá vindo, que é o tempo todo, aliás, a vida inteira, literalmente rastreada, essa geração vai ser difícil. Vai ser uma preocupação Vai que ser você vai ter difícil. que ter, de administrar isso, né? O quanto de Já informação tem sofrem. lá. Eu acho que eles já sofrem um pouco, gente, assim, justamente por causa desse negócio do cancelamento, que eu acho isso ridículo, mas beleza. É, Comparação. aí, por causa disso, por causa. Então. E eles sofrem depressão. Ó, eu até vi, tipo, um dia desses aí, um vídeo no YouTube. Teve um menino que, tipo, ele cometeu suicídio por causa de uma brincadeirinha lá que ele fez no TikTok. Ele postou. Acho que na época falaram, no começo tava, tipo, bombando lá no TikTok, mas parece que caíram em cima do menino, assim, enfim, e o menino se matou. Tipo, não sei, nem podia falar essas coisas, mas foi o que aconteceu. E a mãe dele, tipo, não entendeu, sabe? Inclusive, a mãe dele falou que odeia o TikTok, porque foi o TikTok que estragou e tirou a vida do filho dela, né? Então, quer dizer, o pessoal adolescente tem que tomar mesmo cuidado, porque, igual, por exemplo, esse negócio do bullying. Bullying sempre teve, mas com as redes sociais, o peso, tipo, é bem maior, né? Se na nossa É. época a gente já sofria com bullying, né? Já era uma coisa complicada, imagina hoje que tá tudo exposto assim, Mas por quê? entendeu? Porque o bullying, na nossa época,
ele se direcionava somente na escola. Hoje o bullying te acompanha pra casa. É o cyberbullying. Você não consegue fugir. Esse que é o problema. Muito mais que isso, eu tava lendo vários depoimentos de mães sobre essa coisa do TikTok, dessas dancinhas todas que a galera faz e tudo mais. Recentemente teve uma mãe que deletou uma conta de uma menina que tinha milhões de seguidores. E aí ela fez um depoimento falando sobre isso. E aí tem uma frase lá que me marcou muito, que ela falou assim, mais ou menos assim, tá, gente? Eu não lembro direito, se você quiser procurar esse caso, acho que deve ser mais fácil de achar, mas é mais ou menos assim. Que ela queria que a filha dela vivesse a vida dela sendo uma jovem, uma criança, uma adolescente, sem julgamento alheio e muito mais que isso, sem parecer um babuíno adestrado, fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. Isso me mexeu muito. Verdade. Isso me gravou muito. Concordo com essa mãe. Às vezes, lembra aquele sistema de bolha que a gente está conversando desde o episódio passado? A gente não observa, mas essas crianças vivem realmente numa bolha, né? E elas estão ali fazendo a bolha, fazendo aquelas dancinhas e se virando robôs dentro daquele contexto, né? E é de você pensar mesmo, é bem sério. Complicado. Isso já tô refletindo aqui algumas coisas na minha cabeça. Não é uma frase. É uma frase pesada, né? Isso é uma coisa que eu penso, sabia? Tipo assim, eu não sei como que vai ser no futuro essa questão das redes sociais. Se, por exemplo, essas que existem hoje vão acabar, se vão surgir outras, enfim, essas coisas. Mas eu penso, eu ainda não sou mãe, essas coisas assim, mas eu penso que se um dia eu tiver um filho, não sei se eu vou querer que ele use essas coisas, não. Justamente por causa disso, porque eu acho que a criança, ela tem que viver, e o adolescente também. Na nossa época, a gente tinha, assim, acesso às redes sociais, mas era uma coisa muito mais leve do que hoje, entendeu? Que não tinha smartphone também. A internet não era uma coisa... Não era de tão fácil acesso, assim. Você tinha que acessar a internet na sua casa. Sim. A gente, no MSN, tipo, né, era no computador, você tinha que ligar o computador pra você ficar lá e conversar e não sei o quê. Tinha época que nem banda larga não tinha, né, que você tinha que usar a internet de escada, que era outra dificuldade de usar. Então, aí eu não sei, gente, é complicado. Na nossa época foi diferente, assim, né? Agora imagina se a gente tivesse crescido nessa época que tá agora. Eu não sei. Eu acho que o grande desafio, e acho que para todo mundo isso, para adolescente, para adulto, é você aprender a administrar isso. Você aprender a administrar a sua presença online. Porque dizer que você não vai ter, não dá. Quase que impossível. Hoje você não consegue nem, assim, as pessoas vão te cobrar até na sua vida profissional. Você ter um LinkedIn, ou dependendo da atividade que você faz, você ter um Instagram profissional, você ter um Facebook profissional, enfim. Então, mesmo que você não queira isso para sua vida pessoal, de alguma forma você tem informação sua. Quem está em área acadêmica tem aí Escavador, que mostra a sua vida inteira, tem seu currículo online disponível, dá para saber onde você estudou, o que você escreveu. Tem aquele site lá da Jus Brasil, que mostra a sua vida todinha, se você tem processo contra você, quem você processou, tem sua vida toda lá. Então, eu acho que o desafio é aprender a administrar. É uma guerra perdida, não adianta a gente falar que não vai ter. Né? Mas como que você administra isso, né? Bom, Justiça Brasil é um site muito bom, viu? É excelente. Gente, você conheceu alguém online, não tem certeza se a pessoa é um catfish ou se tem algum problema com ela, joga lá no Jus Brasil. Excelente. Esse site é excelente. Isso é uma dica da vida. Busca de imagens no Google e Jus Brasil. Pode salvar sua vida. Não, mas na minha visão acho que a gente pode resumir assim: esconder e não ter mídias sociais para não ser exposto
é furada, porque realmente é uma guerra perdida. Agora, você pode optar por não ter a mídia social para ter um alívio psicológico. Uhum. É o Ponto. administrar, né? Eu acho que é aí. É. É, é que nem, por exemplo, eu tenho as minhas redes. Eu já pensei em excluir elas, tipo, tanto o Instagram quanto o Facebook. Eu não excluí porque depois eu pensei assim, ah, não sei, vou pensar mais um pouco. Mas eu resolvi me afastar de utilizar menos. Não que eu era viciada, não era viciada. Mas assim, com esse negócio, por exemplo, da Covid-19, vou dar um exemplo, né? Enfim, você vê muitas coisas, não só Covid, né? Política também. Você vê muitas coisas nas redes que deixa você um pouco estressado, entendeu? Aí então eu falei, não, para minha saúde mental, é melhor eu me afastar e não ficar vendo esse tipo de coisa, entendeu? E aí, tipo assim, não é que eu nunca mais vou utilizar. De jeito nenhum. Tanto é que a gente querendo ou não, tipo, a gente tá gravando aqui um podcast. A gente não tá totalmente desconectado, assim, tipo, por exemplo, eu não tô totalmente, tô aqui, vocês vão me ouvir lá no, enfim, na plataforma que vocês forem utilizar para ouvir, seja o YouTube ou outras plataformas de streaming, vocês vão ouvir a gente, vai ouvir a minha voz, enfim. Mas a gente tem que realmente saber o que utilizar, quando utilizar, se aquilo não tá trazendo uma certa ansiedade para você, entendeu? Essas coisas do tipo, né? Uma irritação e tal. Porque às vezes o tempo que você fica lá, tipo, utilizando e passando nervoso, você poderia, enfim, tá ouvindo uma música para ficar relaxado, sabe? Tipo, fazer um exercício lá, uma yoga. Brincadeira, eu não faço nem yoga, mas enfim. Mas vocês entenderam, né? Existe uma vida, a nossa vida está paralela às redes, mas existe a vida fora das redes. É É, isso. acho que acabou, né? Encerramos aí com essa reflexão da Nossa, Tassi. É que faz total sentido, gente. E assim, acho que o episódio de hoje a gente encerra vendo que, sei lá, 70% dele não é conspiração, na verdade, né? A gente começou com uma É, pretensão de falar não, de teorias da conspiração sobre, sobre o Facebook, mas acabou sim, falando mais sobre fatos do que teorias da conspiração em si. verdade. Sim, nós isso é gostaríamos verdade muito mesmo. que fossem, né, teorias da conspiração. Sim. Mas é daquele episódio de que parece, mas não é. É, Isso mesmo, isso entra nessa linha, até porque a gente foi pesquisar sobre essas coisas assim, e a gente não achou assim teorias, a gente achou fatos mesmo, são coisas reais, né? Até porque, Mas como a gente usou o buscador do Google, se eles quisessem ocultar alguma coisa, eles teriam ocultado tanto o Google quanto o Facebook. tinha que ter usado Então, Thor. então vamos na é. Deep Web, tô zoando. Obrigada. É, Deep Não. Web é tema pra um episódio separado. Já tem vários tópicos da Deep Web separados, por favor. Esses eu tenho medo Entrei, real. eu nunca entrei na Deep Web, nem quero entrar, Deus me livre. Vocês consigam dormir depois dessa? A gente se vê no próximo episódio. Bom, gente, antes da gente encerrar, quero pedir para você fazer aquele jabá básico. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, agora nos vendo também nesse formato vídeo, por favor, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque isso faz o YouTube entender que você está gostando de distribuir melhor nosso conteúdo. Também temos nossas redes sociais, o Instagram, que é o @podeconspirar, ou o Facebook, que é o conspirar.pod. Você pode ir lá comentar, também interagir nos nossos posts, mandar direct perguntando sobre a dica para Tassiane e sobre o Vargas. Você também, se você está ouvindo Sim, pelo quero ajudar as Spotify, pessoas. isso, você está ouvindo pelo Spotify, Deezer,
ou alguma plataforma que dê para interagir, como o Apple Podcast, por favor, deixe seu comentário, deixe sua avaliação, porque isso também faz com que o algoritmo entenda e distribua melhor o nosso conteúdo. Não se esconda nas redes sociais, se exponha, mas use com moderação, tá certo? Beijos e tchau. Bem, gente, esse episódio foi uma reflexão que só sobre o vagasla.com. É uma coisa simples, não é uma coisa. Não é hackear nada, não, gente. É uma coisa simples que você faz, tipo, com um botão do seu navegador lá, entendeu? Sim. Mas navegador e colocar seus dados e tal. Mas, enfim. E quero ajudar as pessoas a encontrar o seu primeiro emprego ou se recolocar no mercado de trabalho. Mas acho que já deu por hoje, senão eu vou ficar falando muito. Foi muito legal esse episódio, essas reflexões, e espero que vocês nos acompanhem, continuem nos acompanhando aí nos próximos. E é isso. Beijos a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fundo, você me Ok. Começamos com sessão nostalgia anos 2000. Não, é verdade. Vamos pros... Nossa.